Olá, alunos. Aqui é o professor Gleice, dando continuidade ao nosso curso sobre funções. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre o estudo do sinal da função. O sinal tem a ver com a imagem dessa função. Ela, na aplicação prática, pode determinar um lucro ou um prejuízo de um modelo que é representado pela função. Como sabemos, a função quadrática ela tem o formato ax² mais bx mais c. E o seu gráfico é uma parábola. Uma parábola ela tem duas condições. Ora ela está crescente em um seu lado, ora ela está decrescente. E isso vai trazer várias complicações dentro do estudo de do sinal dessa função. Não são complicações ruins, complicações são várias situações. Vamos dizer, aqui você tem uma parábola comum. Olha só. Esse é um dos casos onde a gente pode ter a função quadrática. Ao observar isso, você vai ver. Aqui se trata da imagem, né? A imagem no eixo Y, é vertical. A imagem acima do eixo aqui ela é positiva, abaixo ela é negativa. Aqui você tem o eixo X. Então, ao olhar este gráfico, você pode identificar que quando a função está nesta parte aqui, ó, ela é positiva. Tá vendo? Ela está para cima do eixo, então ela é positiva. E quando ela está abaixo aqui, ela é negativa. Então ela tem essas situações, ela tem partes que ela é positiva e partes que ela é negativa. E existem várias outras configurações, vamos entender cada uma delas. Primeiro, vamos colocar aqui de preto. Vamos imaginar os casos onde você tem a função com delta igual a zero. Se o delta é igual a zero, a função tem duas raízes reais idênticas, ou seja, ela se encontra, ela toca o eixo em um único ponto. Você pode ter a situação onde o a é positivo, e aí a gente tem esse gráfico aqui. Ó. Se o a é positivo, a parábola é voltada para cima, então a função vem do infinito, vem no eixo x, toca o eixo x e volta para o infinito, certo? Então, se você observar, neste caso, a nossa função tem apenas valores positivos. Ela só tem imagem na parte positiva do gráfico. Então, a gente costuma dizer que ela é totalmente positiva, ela é positiva em todo esse espaço. Então, ela não existe valores para imagem negativa. Eu poderia dizer aqui, ó, para positivo, nós temos que x pertence aos reais. Tal que vem do menos infinito até o x e vai para o infinito. Ou simplesmente positivo é igual a real, certo? Esta é uma das situações. Mas, como sabemos, o a pode ser negativo. E se o a for negativo, o que acontece? Aqui eu vou colocar aqui, ó, para a menor que zero, o desenho que a gente tem então é esse. Ó. Se o a é menor que zero e ele só vai tocar o eixo em um único ponto, ele não pode tocar mais que um ponto. Deixa eu clicar aqui fora. Então, e quando o a é menor que zero, a função tem a concavidade para baixo, então ela tem que estar na parte de baixo aqui, ó. Ela tem que vir do infinito, tocar e voltar para o infinito negativo. Ela fica só nessa parte de baixo. Ela não pode passar porque ela só tem um ponto onde ela toca o eixo x. Neste caso, nós costumamos afirmar e dizer, né, é claro, que esta função, se você olhar, ela só tem imagem negativa. Ela não tem imagem positiva no seu domínio. Então, ela é totalmente negativa. Então, podemos resumir que a parte negativa é toda a parte real de x. Veja que toda ela está representada na parte negativa. Então, essas duas situações nós temos para o delta igual a zero.
Mas é claro que nós também temos uma situação atípica diferente para o delta. Nós também podemos ter o delta menor que zero. Neste caso, ela não tem raiz real. O que quer dizer isso? Quer dizer que o gráfico não toca o eixo. Então vamos lá. Se o a for maior que zero, porém o delta for negativo, quer dizer que essa função tem concavidade virada para cima, mas ela não toca o eixo. Então ela vai vir de um infinito positivo, voltar para o infinito positivo na imagem, mas nunca vai chegar no eixo. E ela, mesmo assim, ela tem a mesma configuração da anterior, que é o que? Imagem totalmente positiva. Qual a diferença desse caso para esse caso? Esse caso tem um ponto aqui, que é a raiz, que eu digo aqui onde é x1 igual a x2. Neste ponto, ela não tem valor, nem positivo nem negativo. O mesmo aqui, ó, x1 é igual a x2. Não tem valor positivo nem negativo. Então é prudente eu dizer que aqui é real menos o x1 e aqui é positivo real menos o x1, porque esse valor existe, nesse valor ela não é positivo. Então só uma correção aqui nessa definição. Aqui sim, o positivo é igual a todo o real, não tem nenhuma restrição. E o mesmo vale para A quando for menor que zero. Se o A é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então ele vem do infinito negativo, volta para o infinito negativo, faz a curva e não toca o eixo x. Então a imagem que nós temos para essa função é totalmente negativa. Então ela não tem nenhum ponto de cisão. Então a gente coloca aqui negativo igual a real. Então essa é a outra situação. Mas nós podemos ter um terceiro caso, que é o que é mais completo, onde a gente tem o delta assumindo um valor maior que zero. O delta pode ser maior que zero. Quando o delta é maior que zero, só para que você entenda, o gráfico vai ter duas raízes reais diferentes. Então ele cruza o eixo y, o eixo x para cima e para baixo. Vamos mudar a página e fazer um exemplo aqui. Então aqui eu tenho delta maior que zero e a maior que zero. Então quando isso acontece, eu vou fazer o gráfico aqui. Ó. A função ela tem duas raízes, ela tem o x1 e ela tem o x2 e ela tem a concavidade voltada para cima. Então ela vai vir do infinito, cruzar no x1, achar o mínimo da função e voltar no x2 para o infinito. Então, desta forma, o que acontece? A gente tem uma imagem positiva deste lado, uma imagem positiva deste lado. E dentro nós temos imagem negativa nesse espaço. Então a gente pode dizer que, vamos lá, a gente tem várias respostas. Positiva. Vai ser quem? X pertence aos reais, tal que, ó, ela é positiva para valores menores que x1 e para valores maiores que x2. Então eu coloco aqui, ó, x é menor que x1 e x é maior que x2. E aí eu tenho que especificar assim, o x1 e o x2 vão ser calculados, né? A gente encontra ele quando encontra os zeros da raiz. E ela vai ter a parte negativa, vamos colocar aqui, negativa, quando eu tiver a seguinte condição, tá entre aqui o espaço, né? O x está nesse meio aqui, ó. Então eu disse que
digo que x pertence aos reais, tal que x1 é menor que x, que é menor que x2. E aí eu fecho. Nunca uso o menor igual nessas situações, ou maior igual, porque no ponto não tem sinal, que é na raiz. Exatamente aqui ela não tem sinal. Então ela é positiva antes e positiva depois, e negativa no meio. Mas já percebemos que se esse A mudar, então se eu tiver aqui um delta maior que zero, porém o A é menor que zero, a função tem outro comportamento. Aqui está a função, aqui está o x1, aqui está o x2, ela vai vir do infinito negativo, vai passar para o x1, vai atingir um máximo e vai começar a descer, vai passar pelo x2 e vai para o infinito negativo. Aí você observa que a parte positiva da função está entre os eixos agora, entre as raízes. Aqui a parte positiva. Então, porque aqui é a parte onde a imagem é positiva. Então, eu vou dizer que positivo é x pertence aos reais, tal que x1 é menor que x, que é menor que x2. Veja que o local inverteu. O x está aqui no meio. É aqui a parte positiva da função. E a parte negativa, que está abaixo do eixo, é aqui, ó, nesse espaço, né? Então, essa é a parte negativa da função. Então, são para valores maiores de x2 e menores de x1. Então, o negativo vai ser igual x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que x1 e x tem que ser maior que x2. Viu? Então, essa é a importância de você estudar o domínio de uma função e entender para que partes ela é negativa e positiva. O valor de x1 e x2 você vai encontrar quando você calcular o zero da função. Se você não sabe como calcular o zero, volte nos vídeos anteriores ou umas páginas anteriores da lição que você vai ter essa técnica lá. Obrigado, espero que tenha entendido. Qualquer coisa, assista o vídeo mais vezes e até a próxima aula, pessoal.